Gente, vamos falar de futebol então, hein? A rodada do Brasileirão nesse final de semana promete. E os mineiros, cada qual com seu objetivo. Vamos ver. O Galo está pronto. Esporas afiadas para encarar o Figueirense. Vale a manutenção da liderança. No passado a gente já teve dificuldades contra o Figueirense, acabou empatando com eles aqui em casa, num jogo que a gente saiu perdendo, conseguiu empatar no final do jogo, então buscar pressionar o adversário o tempo todo, que é uma característica dos nossos jogos, principalmente em casa. Luan é desfalque. A dúvida é se o Galo vai começar com Leandro Donizete ou Guilherme. Levi mantém um certo mistério. Não quero definir agora, mas é que são as situações que a gente pode utilizar durante a partida também. É importante se colocar em campo, né? Mas assim, aquilo que eu falo, 8, 9 jogadores normalmente serão mantidos. E 2 ou 3, três com certeza praticamente no jogo. E de um jogo para outro também pode haver essa mudança. Mas enquanto o Galo defende a liderança, o Cruzeiro tenta manter uma boa sequência para se distanciar da zona da degola. Amanhã vai pegar o São Paulo, uma pedra no sapato. As equipes já se enfrentaram 33 vezes. O Cruzeiro venceu 8, empatou 9 e perdeu 16. A última vitória na capital paulista foi em 2013. Tem muita coisa no campeonato para acontecer. Cada jogo agora é uma decisão para nós. Mas o campeonato, ele de 3 pontos, te permite muita coisa. É isso que nós vamos trabalhar. O resultado lá, claro que nós vamos para ganhar. E queremos ganhar, queremos somar pontos. Mas jogar contra o São Paulo lá sempre é muito difícil. Nós não podemos passar diferente, não é verdade? Mas nós vamos lá para conquistar um resultado positivo. A novidade no time deve ser Vinícius Araújo, no lugar de Joel machucado. Eu torço para a recuperação do Joel o mais rápido possível para estar nos ajudando. Fiquei feliz com a confiança, com a oportunidade. Como eu falei, a oportunidade sempre que é dada, a gente tem que procurar agarrar ela com unhas e dentes. As oportunidades que a gente tiver, a gente tem que fazer o gol para sair com a vitória. Pois é, no atual estágio do time, dá para acreditar em uma vitória celeste em cima do São Paulo e mais. Não é o tipo de vitória que o Cruzeiro está precisando, Daniel Sandro? Está precisando, realmente é o tipo da vitória que o Cruzeiro está precisando. Agora, em relação à primeira pergunta, dá para acreditar porque o futebol tem dessas coisas, né? Mas, sinceramente, no atual estágio do Cruzeiro, mesmo com o São Paulo hoje sendo um time bem irregular, São Paulo não consegue também mostrar aquele futebol que se espera dele, né? Dar aquela arrancada, engrenada, vencer vários jogos seguidos. Conseguiu isso, depois perdeu, empatou, perdeu, venceu e tal. Então, o São Paulo ainda é um time bem irregular. Mas o time do Cruzeiro não é um time irregular. O time do Cruzeiro está para baixo da tabela. Eu, sinceramente, só acredito que o Cruzeiro possa vencer o São Paulo no Morumbi nesse atual estágio, porque o futebol tem dessas coisas. Mas se você for pela lógica, eu acho o São Paulo um pouco favorito nesse jogo. O Cruzeiro, Seabra, você falou aí menos que irregular. Essa escalação do Luxemburgo aí, eu só não concordo com o Paulo André. Eu acho que o Léo é mais zagueiro que o Paulo André. Eu concordo. Eu acho que o Léo é mais zagueiro que o Paulo André. E acho legal essa coisa do Arrascaeta dar uma descansada ali, entre aspas, no banco, porque tem muita pressão, muita gente, o moleque tem 20 anos, cara. Todo mundo tá achando que vai colocar a camisa 10 e vai resolver. Ele jogava no defensa, e o Luxemburgo falou isso bem ontem, sabe? Eu gosto dessa formação aí com o Marinho, com o Marcos Vinícius, que está muito bem, a regularidade do Marcos Vinícius está existindo, e o William voltando para tentar mais uma chance com o Vinícius Araújo. O Vanderlei Luxemburgo, ele tem algumas coisas que a gente precisa de comentar sempre. Ele sempre tem 2 ou 3 jogadores dos times que ele dirige que são pessoas de confiança dele. Agora, ele tem que aliar confiança com capacidade, com futebol, com condição técnica de momento. E a defesa do Cruzeiro está deixando a desejar. E o Paulo André é bem responsável. Os jogos que ele fez, ele deixou a desejar mesmo. O Léo é um jogador limitado, mas é um jogador esforçado, lutador, que vai mesmo. E lá na frente, quando precisa, na cobrança de escanteio, ele soma. É mais um atacante. É mais um perigo de gol a favor do Cruzeiro. O Luxemburgo tem que deixar um pouquinho dessas coisas e tentar acertar o Cruzeiro. Agora, Cruzeiro e São Paulo, apesar do São Paulo ter uma leve vantagem sobre o Cruzeiro, sinceramente, eu vejo nos números um desequilíbrio completo. No futebol, eu não vejo muita coisa, não. Pois é, Baião, você falou uma coisa interessante, que o Luxemburgo tem a questão dos jogadores de confiança dele. Ele chegou no Cruzeiro e pegou o esquema montado ali, o time armado. Quem seria um ou dois jogadores? Cita para mim. Ceará e Paulo André. São os dois de segurança. Fábio,
que já é tradicional. unanimidade. Vocês podem olhar, toda a entrevista que ele tem, faz questão de enaltecer o Fábio. O Paulo André é referência, o Ceará é referência, esses 3 jogadores. E quando ele traz um jogador estilo Marinho, o que ele está pretendendo com isso? Que é um jogador bom, né? Na realidade, esse negócio de treinador indicar o jogador, eu queria aprofundar mais por que indica, o que leva a indicar, o que leva a colocar no time. Tem muita coisa no futebol que é um pouco diferente. Esse Marinho, ele já passou por vários clubes. Ele não deu certo em lugar nenhum. Ele é... Quer ver? Tem um jogador que jogou passou no Cruzeiro, aí daqui a pouco eu lembro o nome dele. Lembra direitinho o Marinho. Mas o Marinho é mais um Apodi. Não vou falar, não é o Apodi que eu queria falar, mas é um Apodi. É um jogador pesado, fogoso. Mas, não, é um jogador fogoso, que a torcida gosta, que vai pra cima. Agora... ele tem que ser mais produtivo, mas ele tem uma qualidade que está faltando muito no Cruzeiro. É a coragem de chutar para o gol. E a vontade. Ele é atrevido. Vai para cima, né? Pois é, e quem teve chance com o Luxemburgo, lembrando aqui, foi a indicação do próprio Paulo André, né, entrou contra o Flamengo e tal, foi o tal do Alano, né? De repente andou fazendo as besteiras lá no Sul, o Luxemburgo falou, ó, cai fora, meu filho. Besteira que eu falo é dentro de campo, né? Que era para ter sido substituído, quer dizer, foi substituído depois de uma falta que era para ter sido expulso. Mas eu acho de uma inteligência muito grande, viu, Pérez? Dar uma recuada no menino para não queimar a situação do Cruzeiro. Uma coisa é você jogar o Alano no time de 2013. Agora, Exatamente, sub-20. Agora, uma coisa é você jogar o Alano com o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro voando, o time de 2013, 2014, todo mundo ganhando. Agora, outro time que está sendo montado no meio do campeonato, um time que já perdeu o treinador irregular, diretoria prometendo contratação, o Alano para resolver, vai queimar ele. Mas outra coisa, Pérez, que o Cruzeiro precisa de encontrar é produção no meio de campo. O meio de campo do Cruzeiro, ele está muito marcador e nada criativo. Nada fazendo a ligação com o meia, com o ataque. Isto não leva o Cruzeiro a lugar algum. O Cruzeiro tem... Olha, eu tenho olhado, por exemplo, preste atenção no futebol do Henrique. É um arroz com feijão danado ultimamente. Aquele Henrique ia para Mas você colocaria o Gabriel Xavier, então, no meio, junto com o Marcos Vinícius? Porque depois que o Marcos Vinícius entrou, você abre, eu acho que até melhorou. Então é por isso que o Damião não está dando certo, né? Que a bola não chega e ele já não é dessa habilidade. Chega também, ele não faz nada com ela. E o Vinícius vai ter que correr ali, o Júlio Luxemburgo já chamou a atenção dele, ó, é para deslocar, é para abrir, para correr. Isso nós estamos falando dentro de campo, né? E o fora de campo do Cruzeiro? Que para mim é o ano da bagunça do Cruzeiro. Né? Esse ano o Cruzeiro está mostrando exatamente como não fazer futebol. O que o Cruzeiro mostrou de organização em 2013, em 2014, em 2015 faz exatamente o contrário. Tanto em contratações, o Cruzeiro apresentou... Até no próprio diretor de futebol, né? Pois é, o Cruzeiro apresentou Isaías Tinoco, como diz um amigo nosso, interrogação. O Isaías Tinoco, o Cruzeiro apresentou um diretor de futebol, vamos esquecer o nome dele. O Cruzeiro apresentou um diretor de futebol um dia depois que a janela europeia fechou. Exato. Isso é organização, isso é planejamento. Parabéns. E também é invertido a coisa, né? Porque normalmente é o seguinte, você contrata um diretor de futebol e ele indica o treinador. Aí no Cruzeiro acho que é o contrário. Mas deve estar pensando alguma coisa, mas é alguma coisa pro ano que vem já, planejamento, que agora ele vai poder fazer nada. Mas peraí, eu tô vendo todo mundo no Cruzeiro falando de 2016. Vamos pensar em 2016, vamos pensar em 2016. Gente, nós estamos em julho. Faltam praticamente 6 meses para o ano acabar, isso contando que o campeonato termina no início de dezembro. E aí? E a Copa do Brasil? Mas aí a Copa do Brasil. O Cruzeiro vai disputar para não cair realmente? Acabou, ponto final. Eu vejo o Cruzeiro hoje num campeonato de meio para baixo. Vai ser 11º, 12º, 13º, por aí. Eu acho que o Cruzeiro não cai porque tem muita gente pior aí para baixo. Mas esse ano do Cruzeiro é o ano da lambança. Mas eu acho que nós temos que lembrar uma coisa. Em 2002 a situação foi bem parecida. Exatamente. O discurso do Luxemburgo foi exatamente o mesmo. Quase caiu até. Nós vamos fazer, nós vamos manter na tabela, colocando que o Cruzeiro não é candidato a nada. Eu concordo com você, só que naquela ocasião o Luxemburgo vinha de trabalhos... Não, o Luxemburgo era outro. Naquela época também tinha o Alex que chegava e salvava. Agora a pergunta é, CJ, não, não tinha não. Em 2002 não tinha o Alex. Volta a câmera para cá, vamos fazer a pergunta do CJ aqui. Em 2001, principalmente. Em 2002 não tinha o Alex, não. O Alex subiu pro time. Pois é. O Alex veio totalmente desacreditado. Mas aí eu acho que sim, é exatamente o que eu estou falando. Em 2002, o Luxemburgo era outro. Se a gente pegar os trabalhos do Luxemburgo antes de 2002, era outra história. Agora, pega os trabalhos do Luxemburgo de 2004 para cá. CJ, você agora, que é ator, vai chegar ali na frente e vai fazer aquela pergunta pro Luxemburgo. É você que queria fazer vai agora. Lá. Você quem queria me defender? Vai lá. Luxemburgo, e agora? Quem poderá lhe defender? Eu já dou a resposta. Joel, o cruel, o homem do buraco. Tá vendo. Olha só.